Amém. Só para complementar aqui a questão do Vixfire, né? A Thalita informa que vai ter entre os jovens a oportunidade de fazer uma fantasia de temas bíblicos, não é isso, minha filha? Então os jovens virem de fantasias de temas bíblicos para uma programação específica para no próximo sábado, tá bom? Vamos aqui, amados, abrir a palavra de Deus comigo. Atos dos Apóstolos, o capítulo é o 6, e nós vamos ler especificamente o verso 8, mas eu vou pedir a você para manter o livro dos Atos dos Apóstolos, especialmente no capítulo 6 aí em aberto na sua Bíblia, porque durante a mensagem nós vamos compartilhar alguma coisa a mais do que a leitura simplesmente do verso 6, e vai nos dar um pouquinho mais de sustento a partir do verso 8, tá? Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 8. Podemos ler? Diz assim: Estevão, homem cheio da graça, todos juntos, homem cheio da graça e do poder de Deus. Vamos lá, homem cheio da graça e do poder de Deus. Realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Pode assentar, queridos. Muito bem. Nós estamos compartilhando este ano, e será agora neste nosso culto da manhã e também na celebração da noite. Os irmãos já sabem sobre o tema graça, que é o tema do ano. Nós estamos, 2 Timóteo capítulo 2, verso 15, a palavra de Deus nos adverte que nós precisamos procurar nos apresentar a Deus como filhos, obreiros aprovados. Então, em todo o tempo, nós estamos aproveitando para crescer no conhecimento da graça do Senhor, para manejar bem a palavra da verdade. Então, sobre o tema graça, que estamos ainda a compartilhar no ano de 2023, que se iniciou há pouco, quero falar aqui nessa manhã a mensagem sobre o tema cheios da graça, com suporte nessa palavra na vida deste homem de Deus, Estevão. E para passear nas Escrituras pela vida de Estevão, você tem que ler as Escrituras dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, o verso 8, até o verso 60 do capítulo 7, pelo menos. E aí nós vamos ter aí a vida deste homem de Deus assim descortinada. O texto fala que Estevão era um homem cheio da graça. Embora vamos saber um pouco mais de Estevão quando se institui os diáconos. Ele aparece pela primeira vez naqueles homens cheios do Espírito Santo, escolhidos para dar suporte ao ministério dos discípulos em cuidar das pessoas, especialmente as vulneráveis, aquelas que estavam em situação de necessidade de ajuda,
não é? Que eram as viúvas e os órfãos. E também tinha uma obrigação de dar sustentáculo à mesa do Senhor e à mesa dos discípulos. Nós falamos comumente que os diáconos da igreja, porque a palavra diácono quer dizer aquele que exerce o ministério, o serviço, ele serve pelo menos 3 mesas, é a instituição entendida quando se formata o diaconato na igreja batista. Ele serve a mesa dos necessitados, a mesa da liderança e a mesa do Senhor. Então são os servidores da mesa. E exatamente por ser um homem cheio do Espírito Santo, porque essa era a exigência na escolha dessa liderança de serviço, é que Estevão foi encontrado e foi apresentado aos apóstolos, e Deus aprovou a sua vida como um dos discípulos que seriam a parte deste diaconato. Está em Atos dos Apóstolos capítulo 6, verso 5, que diz: e este parecer contentou a toda a multidão dos discípulos, e foram eleitos, Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, um prosélito de Antioquia. Então esses 7 homens, achados aptos para servir essas 3 mesas, e deveriam ser homens cheios de sabedoria, homens perseverantes na adoração e na oração, e também pessoas envoltas e comprometidas com o ministério da palavra. E era importante que essas pessoas vulneráveis fossem bem servidas, bem tratadas e cuidadas pela igreja, pois o nosso propósito como igreja é realmente cuidar bem e abençoar a todas as pessoas. Essa instituição diaconal foi para um tempo específico, para um momento que a igreja primeira estava passando, pois os discípulos estavam cuidando de uma grande gama de pessoas, e o cuidado com as viúvas, com as pessoas desprezadas, com aquelas que precisavam de ajuda, estava sendo, vamos dizer assim, sonegado, estava em falta para o trabalho da igreja, e precisava ser suprido. Então, esses homens foram escolhidos. Mas Estevão ultrapassou ainda mais do que somente estar servindo à mesa. Ele, cheio do Espírito Santo, passou junto com os apóstolos, com a autoridade divina que veio sobre ele e os demais, a também produzir sinais e maravilhas, os quais aqui nós vimos descritos na palavra no verso 8. Então, primeira coisa que eu quero salientar: como ser cheio do Espírito Santo, e viemos a servir ao Senhor às mesas, porque agora todos nós na igreja somos diáconos, não por instituição, por eleição, mas por responsabilidade para com o serviço. Nós que estamos nas células do GEAVIT, nós que estamos no serviço dos diversos ministérios da igreja, todos nós que somos os discípulos de Jesus, temos a função diaconal, que é cuidar bem e socorrer as pessoas. Para isso nós precisamos ser qualificados, não é? Em algumas igrejas o diaconato se tornou um cargo, algum cargo para premiar alguém, algum cargo para dar algum tipo de posição. Chega a algumas igrejas na atualidade que o diaconato se tornou até um dos cargos da hierarquia da organização da igreja local. A pessoa começa lá como, não é a nossa, tá, gente? A pessoa começa como cooperador, aquela que ajuda na porta ou nas coisas que eles consideram mais simples. Depois ele passa para a função de auxiliar de culto, depois ele é eleito diácono, depois de diácono ele vai a evangelista, depois de evangelista ele vai a presbítero, depois ele vai a pastor, depois ele chega à função de bispo e depois de apóstolo.
Tem essa hierarquia aí em determinadas igrejas locais. Isso é da organização da igreja. Aqui na nossa igreja, nós temos a membresia, que são todos nós, e aí entendemos que todos nós temos função diaconal. Aí temos os líderes de Geavite, os líderes de ministério e a equipe pastoral. Todos nós fazemos o trabalho que tem que ser feito, porque o Senhor não separou uma classe de elitistas para isso. É que naquele momento específico da igreja havia uma necessidade premente. As pessoas estavam precisando de socorro muito sério. O Império Romano pressionava a igreja, o judaísmo pressionava, e como agregaram-se muita membresia, muitos membros foram batizados, havia uma classe de irmãos necessitados, devido à guerra, os órfãos, devido à ausência de emprego, os vulneráveis e necessitados, especialmente as viúvas, que eram muitas, porque muitos morreram tentando libertar Israel do Império Romano. Então era um tempo difícil. Há uma ideia de que até mesmo José, que foi o marido de Maria, tenha morrido na construção de Herodion, por ele ser um carpinteiro, artífice com a pedra e com a madeira, porque carpinteiro naquela época era alguém que trabalhava nessa área. Muitos acidentes aconteceram na construção da fortaleza de Herodion, e há entre os judeus quase que certo que José, marido de Maria, morreu em um acidente de trabalho na construção de Herodion, que muitos morreram. Para você ver que as viúvas eram situação comum dos dias da pregação naquele tempo. Então, para falar e para tratar essas pessoas, era necessário que homens cheios da graça fossem escolhidos. Estevão estava entre eles. Repita comigo: Deus me chamou para ser cheio da graça. Então, como é que eu alcanço essa qualificação no reino de Deus? Primeiro, eu preciso desejar a graça. Desejar a graça de Deus não era uma especificidade, uma particularidade dos dias de Estevão. Já no Salmos de número 9, lá no livro dos Salmos, de número 9, no versículo 1, nós vamos encontrar o salmista, e olha que situação importante aqui desta palavra da oração do salmista. Eu quero ler até em duas traduções aqui, para vocês terem um pouquinho de entendimento maior. Diz assim, Almeida Corrigida e Fiel, Salmos número 9, verso 1. Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Agora, Almeida atualizada no Brasil, ele traz uma tradução mais simples e que a gente entende melhor. Senhor, eu quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Sabe quem é que desejava ser assim, alguém que expressava com muita propriedade a graça de Deus e de todo o coração? Davi. Então não é uma particularidade da época dos discípulos, já de muito tempo atrás. Nos Salmos de Moisés, também na palavra que Moisés levou ao povo, sempre instou a que o povo manifestasse com a sua boca a gratidão e com seus atos, gratidão a Deus pelos livramentos, pelo socorro e por tudo o que Deus faz.
Quando falamos que alguém que deseja a graça, é alguém que traz o entendimento do que é ser suprido por Deus dentro de si. Ele tem essa compreensão, ele traz para si esse entendimento. Porque, lamentavelmente, muitos são os que acham que a sua sobrevivência, o seu sucesso, as coisas que alcançam advêm de sua capacidade, de seu esforço, suas competências e até da sorte. Muita gente fala, dei sorte. Não, não deu sorte. Não existe isso, queridos. Deus permitiu que você fosse abençoado. Porque Ele está no controle de todas as coisas. E quem entende isso é aquele que deseja a graça. Desejar a graça é desejar que essa bênção de Deus seja sempre abundante em sua vida e naqueles que te cercam, por entender que você depende totalmente de Deus. É o que o salmista Davi fala aqui no verso 1, quando ele fala assim, olha, eu vou compartilhar, eu vou manifestar a todos acerca das maravilhas de Deus. Ou seja, cada coisa que acontece na minha vida é porque Deus, com sua graça infinita, me alcançou. Davi, no Salmo de número 135, ele fala sobre isso, né? Onde ele fala, a sua benignidade permanece para sempre. Você vai ler o texto, em todo o Salmo tem essa expressão, em final de cada versículo do livro, é porque ele expressa o entendimento de que a graça infinita de Deus o alcançou. E sabe, amados, quando isso acontece, nós temos um entendimento que o Senhor permitiu, o Senhor abençoou, Ele abriu as portas. Olha para Davi o seguinte, quando ele estava lá no meio da malhada, ou seja, no meio das ovelhas, lutando para manter o rebanho, enfrentou o leão, a graça de Deus o alcançou, e o leão fugiu, foi morto, depois, pela força da bênção de Deus, porque ele era um menino. Como um menino matar um leão com um cajado de pastor nas mãos? Era um milagre. Na outra, quando ele enfrenta também, na mesma situação, um urso, o que a Bíblia fala? Que ele correu atrás do urso com um cajado, e o urso fugiu. Onde que um menino, não é, vai conseguir enfrentar um urso e o urso vai fugir? É a graça maravilhosa de Deus. Mas a maior de todas as graças é quando ele estava lá esquecido de sua família, e Deus estava escolhendo um rei, e Samuel mandou ainda, traz o menino, o mais novo, mas o mais novo está lá, cuidando das ovelhas. Deus manda trazê-lo, e derramou óleos sobre a sua cabeça, e inverteu toda a história, do mais novo se tornar rei de Israel. E depois, vocês sabem, enfrentar um gigante, colocar um gigante por terra, ser coroado rei e ser o maior rei da história de Israel. Tudo isso, a graça de Deus. Davi tinha consciência disso, desejava, e por isso mesmo ele, logo no início de sua trajetória, ele disse, eu vou comunicar a todos os milagres de Deus. Quando nós desejamos a graça de Deus, queridos, nós comunicamos, nós damos testemunho da bênção que Ele tem nos dado. E aprenda uma coisa aqui com essa frase que eu vou dizer a você: quanto mais propago a bênção de Deus, mais a bênção de Deus está susceptível, está ao meu alcance. Então, quanto mais propaganda eu faço da bênção de Deus, mais a bênção de Deus está ao meu alcance. Uma coisa que eu aprendi com relação à fé é o seguinte, queridos: quanto mais nos alimentamos, nos nutrimos dos testemunhos grandiosos, mais a nossa fé é aumentada. Então veja, quanto mais eu falo dos milagres de Deus, mesmo que ainda não tenha acontecido comigo, que tenha acontecido com outras pessoas, mas o ideal é quanto mais eu falo daquilo que Deus está fazendo hoje, mais a minha fé é nutrida, para que a graça de Deus se manifeste na minha vida e na minha família. Então eu preciso desejar, e eu desejo manifestando as vitórias de Deus. Outra, agora Salmos número 75, verso 1, eu estou dando exemplos maiores aqui acerca do salmista,
porque os Salmos, ele é todo um cântico de gratidão praticamente ao Senhor pelos feitos de Deus. Tanto é que o Salmo 100 diz, né, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Um alerta, é um convite a que todos venham a celebrar as vitórias. Mas no Salmo de número 75, verso 1, novamente nós encontramos agora, não Davi, mas o líder do louvor e da adoração de Israel, Asaf. Asaf adorando a Deus e dizendo o seguinte: a ti, ó Deus, glorificamos, damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. ACF, Almeida Corrigida Fiel. Agora na Almeida atualizada no Brasil, diz assim: damos-te graças, ó Deus, damos graças, pois perto está o teu nome, todos falam dos teus feitos maravilhosos. Duas coisas que eu quero destacar aqui. A primeira é que Asaf fala o seguinte: perto está o teu nome. E o Senhor Jesus nos ensinou, nós sabemos disso. As nossas orações têm que ser todas elas feitas em nome dEle. Quando o nome do Senhor está ao nosso alcance, Ele está na nossa boca, Ele está proferido, as portas se abrem. A graça é manifesta por meio dEle. E a palavra nos garante: tudo quanto pedires em meu nome, crendo, vai acontecer o quê? Vocês vão receber. Então nós precisamos aprender a usar o nome de Jesus. E não é à toa, já de lá, bem antes, cerca de quase 800 anos antes, já Asaf estava dizendo acerca do nome do Senhor. E a outra coisa é trazer a conhecimento a todos, propagar, testemunhar os feitos maravilhosos de Deus. Nós temos feito isso? Gente, nós somos seres de pedição, né? A gente pede demais. É até estranho quando você vai assim: alguém tem um pedido de oração? Aí alguém fala assim: o meu pedido de oração é agradecer. Quero agradecer, sei lá, pedido de oração, agradecer? Que de contrassenso. Que ideia mais maluca é essa? É a hora do pedido de oração, a pessoa está agradecendo. Eu não tenho nada a pedir, só tenho a agradecer. Nas nossas horas de oração, quando isso acontece, até dá um choque. Como assim? Só tenho a agradecer? Porque lá no fundo o que nós queremos é pedir. Mas melhor pede quem agradece. Vou repetir: melhor pede quem agradece. Vamos repetir? Melhor pede quem agradece. Mais uma vez. Pergunta à pessoa que está ao seu lado assim: você quer receber? Agradeça. Mas pastor, onde está isso? Salmos 37, verso 4. Pode abrir a sua Bíblia aí. Salmos 37, verso 4. Não sou eu que estou inventando não, tá? É as escrituras que dizem. Salmos 37, verso 4. Eu vou ler aqui para você na ACF. Diz assim: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o desejo do teu coração. Agora, Almeida atualizada no Brasil: esteja feliz com o que Deus está te dando, e Ele vai satisfazer todos os desejos da tua alma. Uau, hein? Não é isso? Fique feliz com o que Deus está dando a você. Realize com o que Ele já te entregou nas mãos, porque Ele vai abrir mais portas para a sua vida. Então, nesse caso, queridos, a murmuração, ela depõe contra nós. A reclamação vai contra tudo que estamos passando. Não, nós temos que estar felizes com o que Deus está fazendo, não murmurar contra Ele. O povo de Israel perdeu muito
muito, mas muito mesmo de Deus durante a sua trajetória da saída do Egito até a terra prometida? Porque murmuraram contra Deus. Eles tinham que estar felizes. Deus nos libertou da escravidão. Nós estamos agora no deserto, louvando a Deus que estamos livres. Nós temos comida em abundância, nós temos água, nós temos a coluna de fogo, nós temos a nuvem, nós temos liderança, nós temos a nossa terra que Ele está dando. Mas eles estavam, poxa, lá no Egito tem cebola para comer, tem pepino, e a gente aqui está nesse deserto sem cebola e pepino. Hã? Tudo bem, né? Diz que cebola e pepino é bom para a saúde, mas vou te falar, hein? É melhor comer um churrasco de codorniz do que uma cebola e um pepino, não é não? Melhor comer um maná, um bolo do céu, do que pepino. Mas eles ficavam reclamando dessas coisas. Reclamando que não tinha água e Deus dava água da rocha, reclamando que a água estava escassa e furavam o poço e achava água. A questão toda, queridos, é que quando nós estamos gratos pelo que Deus está fazendo, nós abrimos mais oportunidades para Deus nos abençoar. Então é preciso reconhecer a graça, reconhecer o favor de Deus, reconhecer que Ele está com a mão estendida para nos abençoar. E aí o verso 1 do Salmo 75, na Almeida atualizada: damos graças a Deus, damos graças, pois perto está o seu nome. O segundo é: todos falam dos teus feitos maravilhosos. Nós precisamos fomentar, incentivar as pessoas a testemunharem do que Deus está fazendo. Em nossas reuniões, nossa célula amada, nas reuniões de nossa casa, na célula, no nosso Geavite, nas programações da igreja, precisamos testemunhar, sempre colocar os feitos de Deus em evidência. E aqui você pode escrever para dar seu testemunho na tarde de oração, para dar o seu testemunho na terça, na quarta-feira no Conexão, ou no culto da ceia. Pode nos procurar: pastor, gostaria de testemunhar, contar os feitos do Senhor. Você pode fazer isso no seu Geavite, em todas as terças ou quintas, conforme a reunião que você tem, e especialmente toda semana, na sua célula amada, na sua casa, no culto doméstico. Temos que falar dos feitos do Senhor. E não só aqui, mas aonde nós trabalhamos, com quem nos relacionamos, com quem Deus coloca em nosso caminho, para que eles também venham a conhecer o Senhor. Pois os feitos de Deus levam as pessoas a reconhecer quem Ele é e o que Ele está fazendo. Para finalizar, Atos capítulo 14, verso 3. Eu quero que você abra a sua Bíblia, mas em Atos dos Apóstolos, ainda no capítulo agora no 7, também, tem um acontecimento extraordinário com Estevão. Depois que ele foi tomado nessa situação de ser um homem segundo o coração de Deus, cheio da graça, do poder do Espírito Santo, ele testemunhou abertamente a todos acerca disso. Estevão foi preso por causa do nome de Jesus. E preso, chegou à presença de Saulo, o perseguidor da igreja, que detinha a autoridade do conselho dos judeus para levar a juízo aqueles que propagavam, o que eles naquele tempo diziam, propagavam o nome. Porque a mensagem de Cristo no tempo dos apóstolos era: o nome de Jesus tem poder. Era isso. Propagavam o nome, e era em nome de Jesus que os milagres aconteciam. Por isso que eles diziam, não é? Aqueles que proclamam o nome, perdão da palavra, propagam o nome, aqueles que falam do nome. E os judeus até evitavam falar o nome Jesus para eles, para que
não fizessem parte da propagação do nome. Então eles expressavam aqueles que propagam o nome. Quando curavam, eles diziam em nome de Yeshua. E aí a pessoa saía andando, ou enxergava, ou era curada de coisas extraordinárias, liberta dos demônios, e eles usavam aqueles que propagam o nome. E Estevão foi levado então perante o conselho por causa do nome. Nós acabamos de ver aqui Asaf dizendo que perto está o teu nome. Queridos, nós precisamos entender que a mensagem da graça é a mensagem do nome. E o nome é Jesus, o Deus salvação, o Deus que salva, o Deus que liberta, o único Senhor. E por causa do nome, Estevão foi levado ao conselho e foi condenado. E a Saulo coube executar a pena de morte. Estevão foi levado então ao lugar onde a pena de morte por heresia e blasfêmia era executada, e a pena era de apedrejamento, desde o Gênesis, ou melhor, perdão, desde o Êxodo, né? Era por apedrejamento. Nesse tempo, foi dado a Estevão falar das bênçãos de Deus, e o que Deus estava fazendo, e ele usou o tempo da sua defesa para mais uma vez propagar o nome, como era exigido pela lei judaica, que o nome fosse sonegado, mas eles não puderam, porque naquele instante que ele pôde fazer a sua defesa, o que ele fez foi falar do nome. E chegou o dado momento que, finalizando a sua defesa, ele disse: eis que vejo, está no verso 56 do capítulo 7, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Quando ele fala o Filho do Homem, é o que detém o nome. Nesta hora, a sentença foi então determinada, e ele foi levado para o lugar de apedrejamento. E o texto diz aqui que ele, pondo-se de joelhos, verso 60, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute o pecado. E tendo dito isso, faleceu. Ou tem a tradução que diz adormeceu. Verso 8:1, o texto fala que a morte dele estava sobre a determinação, a autoridade de um mancebo, um jovem chamado Saulo. E vocês sabem que Saulo veio a ser Paulo. E as vestes de Estevão foram depositadas aos pés dele. Compartilhar a mensagem da graça, queridos, nós precisamos aproveitar todo o tempo e todas as oportunidades. Já quando Saulo se torna Paulo, em Atos dos Apóstolos capítulo 14, verso 3, estava Paulo e Barnabé em um dado momento, e eles corajosamente, como diz o texto, eles estavam ensinando a mensagem da graça, ou seja, pregando o nome. E exatamente por apregoar o nome, sinais e prodígios eram feitos pelas mãos deles. Veja o texto: Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, e que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e prodígios, ou sinais e maravilhas pelas mãos deles. Irmãos, o nome de Jesus tem poder. Em Mateus capítulo 28, o próprio Senhor disse: todo poder me foi dado no céu e na terra. Repita comigo: todo poder. Isso quer dizer que todo poder para executar e para ministrar e distribuir e nos encher de sua graça, de suas bênçãos, Ele recebeu. E uma vez que temos ciência disso, sabe o que nós temos quando estamos com o Espírito Santo? Nós temos abundante graça, nós temos abundante bênção, nós temos abundante vitória. Que Deus propague e multiplique essa palavra na sua vida,
Eu gostaria que todos colocassem de pé nesse momento. Nós vamos fazer uma oração de gratidão ao Senhor, porque a nós está oportunizado, a nós está dispensada graça, temos essa bênção maravilhosa. Então, temos que aprender a fazer uso. Senhor Deus, no nome de Jesus, nesta manhã, nós louvamos ao Senhor, ó Deus, pela oportunidade que temos de compartilhar, ó Deus, a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu favor. E Senhor, nos faça cheios da Tua graça, abençoadores e multiplicadores da palavra, multiplicadores da mensagem, do nome, que tudo pode. Jesus, obrigado por nos presentear. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.